Alô, podemos começar na hora que você quiser. Perfeito. Então, vamos começar já. Bom, gente, mais uma vez, prazer. Sou a Lorena, gestora comercial aqui na Alice. Faz 2 anos que eu estou na Alice, apresentando tudo que nós somos e fazendo parte de todo o crescimento que nós estamos construindo. Mas faz 15 anos que eu trabalho com seguro-saúde, comecei na área operacional, então, né, decidi vir para a área comercial e até que cheguei aqui na Alice. E aí a gente vai relembrar um pouco mais os nossos conceitos e as nossas regras. Como a Lê falou, se você tiver algum ponto que seja sobre o assunto que nós estamos abordando, podem ficar à vontade, nós vamos tratando isso como uma conversa. E se não, a gente abre um tempo aí no final para que vocês tenham o tempo de questionamento, tá bom? Antes de mais nada, convido vocês a conhecerem a nossa página no Instagram, conhecerem o nosso site oficial. O site oficial da Alice, ele é muito usual para o seu dia a dia, assim como é para o meu também. Então, alice.com.br/corretores é onde nós centralizamos tudo que nós temos de material e funcionalidade. Ali você pode ter um PDF para tratar sobre carência, sobre coparticipação, sobre CPT, entre outros. Você tem um PDF somente da tabela, um PDF de um manual do corretor, que é um material mais completo. Você tem vídeos da funcionalidade do aplicativo. Se o seu cliente te questionar aonde faz o agendamento, aonde consulta a rede, aonde vê carteirinha, dentro desse site nós centralizamos vídeos das funcionalidades do aplicativo também e de assuntos pré-venda. Se você vendeu uma Alice e quer notificar o seu cliente para que ele faça ali as etapas no aplicativo, dentro desse site tem as etapas de contratação. Então, se o cliente vai baixar o aplicativo, iniciar o fluxo e tudo mais. A gente vai minuciar isso mais para o final do nosso bate-papo, tá bom? Conhecer também o nosso apoio ao corretor. Eu não sei aqui quem já teve acesso a essa ferramenta, mas nós temos um suporte via WhatsApp, onde o time responde vocês de assuntos de status de proposta, dúvidas de produto, entre outros assuntos também, inclusive pós-venda, se você tiver algum assunto de inclusão, exclusão, boleto do seu cliente, o nosso suporte do apoio ao corretor também está apto para esse tipo de informação. Combinado? E falar de Alice é falar de tecnologia. Aqui nós trouxemos alguns avanços tecnológicos que trouxe facilidade para o nosso dia a dia. De antemão, eu já falo para vocês que, apesar de muita tecnologia, um aplicativo de ponta e uma performance incrível que nós entregamos para todos os nossos clientes, nada disso é obrigatório. Aqui na Alice, nós não restringimos, nós não bloqueamos ou trazemos aí dificuldade para o dia a dia dos nossos clientes. Quero dizer para você que por muitas vezes eu sou questionada se o cliente precisa passar com o médico de família antes de ir para uma consulta, se o cliente ele precisa passar com o time de saúde antes de ir para um pronto-socorro. Essa não é a nossa realidade. A nossa tecnologia, ela vem para trazer praticidade para o dia a dia do nosso cliente. Hoje, a gente entende que as pessoas estão querendo ir cada vez menos para um ambiente hospitalar, um ambiente ali de um PS, por exemplo. Então, quando eu trago uma tecnologia que ele é atendido em 1 minuto por um enfermeiro e faz toda uma triagem de atendimento e depois ele fala com um médico com uma chamada de vídeo e eu mostro para ele que não precisa estar em um ambiente hospitalar para ter um atendimento de segurança. Aqui, a performance do time que atende no aplicativo é uma performance que o nosso cliente ainda não viveu em outro lugar e nós garantimos isso. Porque quem faz a gestão disso somos nós mesmos. A telemedicina que a Alice criou é da própria Alice. Então, nós fazemos gestão do atendimento, da performance, do tempo e de tudo isso. Por isso, nós afirmamos, essa entrega o seu cliente ainda não viveu em outro lugar.
E aí, nesse slide, então, tem iFood, 99 Táxi, Netflix, né, entre outros streamings que te permite a ter acesso a séries, a filmes em tempo real. Eu não sei aqui, quem como eu, já frequentou uma locadora, né, então eu lembro que a gente locava filme numa sexta, assistia no final de semana, devolvia no sábado, mas uma tecnologia como essa trouxe praticidade dentro da minha casa, nas minhas viagens, no meu celular. Eu consigo assistir meus filmes, minhas séries. Tinder, né? Como diz a minha chefe, os melhores relacionamentos, assim, os relacionamentos mais engraçados que a gente conhece foram conectados pela internet, pela tecnologia, banco digital. Eu lembro quando o Nubank chegou também, ele, né, um banco roxo, só digital, que a gente poderia chamar de nuvem, muita gente não colocou muito crédito nisso, eu fui uma delas, acostumada com o tradicional, olhei para uma tecnologia, uma facilidade, e muitas vezes eu questionei se era funcional, e hoje é o banco que eu mais uso. Ele é prático, ele é rápido, ele é usual. E quando a gente fala de Alice, é essa entrega que a gente quer ofertar para os nossos clientes, fugindo um pouco do tradicional ou do consumo antigo. Sabe aqueles clientes que contratavam um plano de saúde num café da tarde? Que você ia até ele com umas centenas ali de propostas e tabelas e negociava junto com ele, e na medida que ele decidisse, você faria o preenchimento da proposta, colhia a assinatura e levava na sua plataforma. Hoje, a nossa tecnologia é a partir daí, porque todo o processo de contratação da Alice é feito via aplicativo. O seu cliente já tem acesso ao aplicativo, já preenche a declaração de saúde, a agenda entrevista qualificada a partir da contratação. Mas isso não é só a Alice, né? Outras operadoras se adequaram ao processo online também. Mas aqui nós percorremos a saúde do nosso cliente. Ele não contrata um plano de saúde onde ele consome somente a rede de hospital ou rede de médicos, da forma ali que ele vai se cuidando, se tratando sozinho, se dividindo, né, se fracionando e buscando os médicos à medida do cuidado que ele precisa. A Alice é a mudança que nós estávamos precisando e esperando. Hoje, na Alice, eu tive o privilégio de conhecer, por exemplo, o médico de família. Eu nunca tive acesso a essa entrega e agora eu entendo o valor de ter um médico para me chamar de meu médico e eu saber a quem eu posso contar sempre que eu precisar e para qualquer assunto. Eu centralizo no meu médico todo o meu cuidado. Aqui na Alice, nós falamos que o médico de família é como se fosse o pediatra do adulto, porque do infantil, o pediatra acompanha a jornada infantil daquela criança, desde ali do nascimento, né, até os 12 anos, mas aqui você entende que ter um médico de família, ele acompanha a sua jornada de vida, e focado a te promover saúde. Esse é o grande foco da Alice, é promover saúde para os nossos clientes. E em 3 itens, né, 3 etapas, eu vou mostrar para vocês o nosso modelo de entrega e cuidado com os nossos clientes. E o primeiro deles é o destaque de segurança. Eu quero ganhar a confiança dos nossos clientes, a entregar um cuidado de extrema segurança para os nossos clientes, a que ele possa confiar em mim, aonde quer que ele esteja e para qualquer etapa da sua vida. Primeiro item é que nós oferecemos para o nosso cliente um atendimento a nível nacional. Nós temos uma rede de comercialização, nós também vamos explanar isso mais para frente, mas o nosso cliente tem acesso a um cuidado não só para urgência e emergência, mas um cuidado completo. Ele tem acesso ao hospital, a especialistas, a laboratório a nível nacional. Eu não sei se vocês conhecem a rede Cassi, acredito que sim, mas a Cassi é a operadora de autogestão do Banco do Brasil. E a ideia da operadora é que aonde tiver uma unidade do banco, vai ter uma unidade de saúde de atendimento. E nós olhamos para a Cassi e acreditamos
na performance de atendimento, onde os nossos clientes não sentem um desequilíbrio. O que nós oferecemos como Alice, damos sequência no cuidado que ele precisa a nível nacional também. Mas não só isso. Vocês sabem que a Alice ela é recém-chegada no mercado, a Alice só tem 6 anos de existência, e por muitas vezes eu já fui questionada, ou algum consultor me pediu ajuda via WhatsApp mesmo, Lô, me manda um áudio, me fala por que contratar a Alice, é uma operadora tão nova, eu quero falar para o meu cliente, ele veio procurando a Alice, mas eu quero entender o porquê. E daí, quando a gente fala assim, olha, é uma operadora nova, mas a nossa entrega e o nosso relacionamento com umas operadoras pode mostrar e provar para o seu cliente a confiança que ele pode ter em mim. 9 dos 10 melhores hospitais do Brasil são hospitais credenciados com a Alice. Então, isso mostra a segurança e o nível que nós estamos em reconhecimento desses hospitais. Apesar de tão pouco tempo, a nossa entrega já compete com operadoras de 30, 40 anos de mercado. Aqui também nós colocamos alguns clientes, talvez vocês conheçam, né, entre outros, Empresa Insider, Caju, Wizard, são empresas que olharam para a Alice e confiam na nossa entrega. Estão aqui conosco. Mas não só eles, né? 23 mil empresas confiam na nossa entrega. E a nossa carteira de clientes, em 6 anos, já parte de 70 mil membros ativos e consumindo toda a nossa entrega de tecnologia e sendo usual da nossa coordenação de cuidado. É tudo que nós queremos ofertar para os nossos clientes. Mais uma vez, nada da nossa tecnologia vem para atrapalhar ou dificultar. A tecnologia da Alice, ela vem para trazer praticidade e uma alta performance em saúde para os nossos clientes, tá? E ainda assim, falando de uma operadora nova, apresentar o menor índice de reajuste. Isso quer dizer que nós promovemos uma coordenação de cuidado ímpar e conseguimos ajudar o nosso cliente a navegar no sistema de saúde de uma forma inteligente e consciente. Assim, nós estamos no 4º ano consecutivo com o menor índice de reajuste. E hoje, falar de reajuste para os nossos clientes é como um carinho para o bolso. Eu já recebi áudios de clientes, de consultores que falam assim, olha, Lorena, eu não estou conseguindo mais pagar aqui meu plano de saúde, eu tive um reajuste que eu não entendi de onde é, para onde vai, e aí eu preciso estar em outro lugar. Será que a gente consegue encontrar ali outra operadora? E aí nós mostramos toda a nossa entrega e afirmamos para ele que mesmo com tudo que nós entregamos, pelo consumo inteligente do plano de saúde, nós conseguimos ofertar o menor índice de reajuste. E claro que isso também tem a ver com a utilidade do plano, né? Nós vamos falar isso aqui também mais para frente. Mas a Alice se mantém no 4º ano consecutivo com o menor índice de reajuste e isso faz toda a diferença. 2. E cuidado com os nossos membros. Hoje, nós entregamos para todos os nossos clientes, né, todos os nossos membros, médico de família. As 3 características que nos destacam dessa entrega é que, para membros até 12 anos, o médico de família dele é um pediatra. Afinal de contas, ele precisa falar a língua, né, ali da criança. Então, de repente, de uma família, de um casal, o médico de família que atende o filho deles não é o médico que os atende também. Não é o mesmo médico que os atende também. E um outro ponto muito importante, a consulta com o médico de família, seja ela online ou presencial, não tem custo de coparticipação. Então, a gente também vai falar de regras, mas a venda para uma vida é sempre com coparticipação. Mas a utilização da consulta com o médico de família, seja online ou presencial, não tem custo. Médico de família atende online, mas também presencial aqui mesmo em São Paulo. Então, o seu cliente, quando ele faz a contratação, nós mostramos para ele um cenário, acho que de 4 médicos, para ele
conhecer e para ele escolher o seu médico de família, mas depois da primeira escolha, se ele de repente quiser trocar, também não tem problema. É importante que ele tenha o conhecimento do valor de ter um médico. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira consulta com a doutora Débora, ela falou assim, Lorena, você pode ir direto ao consumo da sua rede credenciada normalmente na Alice, mas eu sou a médica para você chamar de sua. Estou aqui para acompanhar a sua jornada de saúde. Então, isso mostra o zelo em cuidado comigo. E muitas vezes ela pediu alguns exames ou indicação ali de alguns medicamentos que quando eu termino a consulta está dentro do meu aplicativo. E se eu não abro, e se eu não dou finalizado, ela identifica que eu não dei sequência no cuidado que ela me promoveu, que ela me indicou. E ela manda mensagem. Lorena, eu identifiquei que você não acessou o exame que eu te indiquei. Aconteceu alguma coisa? Ou até mesmo já recebi ligação. Olha, eu te indiquei um medicamento para iniciarmos o seu tratamento, identifiquei que você não deu como aceite. Aconteceu alguma coisa? A gente precisa prolongar um pouquinho mais? O que que você acha? Você quer falar mais sobre o assunto? Ficou alguma dúvida? Gente, eu já consumi operadoras tradicionais, mas esse cuidado parece um mimo, e eu nunca tive isso em outro lugar. Além disso, o Alice Agora, que nós falamos muito sobre isso, é que o seu cliente tem esse canal para contar aonde quer que ele esteja e qualquer horário. O Alice Agora funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, um atendimento em até 60 segundos pelo time de saúde, onde o seu cliente ele é atendido por pessoas, né? Nós falamos, é por isso que nós chamamos Alice. Poderia ser nome de qualquer outra mulher, poderia ser Lorena, poderia ser Débora, poderia ser Alessandra, poderia ser nome de qualquer outra mulher. A intenção dos fundadores é que fosse um nome feminino por conta do cuidado genuíno que só a mulher tem. Hoje nós estamos aqui num bate-papo virtual, mas se a gente estivesse presencialmente no aniversário da Alessandra, por exemplo, e eu falasse assim, nossa, que dor de cabeça, deixa eu falar com a Alice. Quem não sabe, acha que é uma familiar próxima minha mãe, minha irmã, uma prima, uma tia. E eu falo, não, a Alice é minha operadora de saúde. Ela te atende em um minuto, você entra numa chamada de vídeo com um médico, e isso traz aproximação entre cliente e operadora, o que nós chamamos aqui de membro. Então, isso te aproxima de quem cuida da sua saúde por você, a qualquer horário do seu dia e qualquer assunto que você precise. Você sempre vai ser atendido por um profissional de saúde. E também, a utilização do Alice Agora não tem custo de coparticipação. Mais um destaque aqui, porque às vezes a gente acorda aí com um resfriado, nariz escorrendo, imediatamente a gente pensa, né, com o consumo que nós tivemos até aqui, em dizer, vou para um pronto-socorro. Aqui, às vezes, deitado na cama, eu pego meu celular e digo, olha, não acordei bem, estou com a minha garganta arranhando, meu nariz está escorrendo, e aí imediatamente eu sou atendida e recebo ali no meu celular, de repente, a receita médica para um medicamento que eu preciso comprar, seja uma compra pela internet, seja uma compra presencial. Isso é a tecnologia para trazer praticidade para o nosso cliente. Eu não tenho filhos, mas a minha chefe tem, né, a Débora, e ela sempre fala, olha, às vezes, domingo à noite, tá com resfriado, meio febril, e aí eu chamo o Alice Agora, e aí atendimento com a Júlia, ela deitada na cama. O médico, ele indica, ele induz, mãezinha, abre mais a boca dela, Júlia, coloca mais a língua para fora, ou mãe, manda fotos da garganta dela, liga o flash do seu celular, eu preciso fazer a avaliação dela e você pode me ajudar nessa. Isso te deixa próximo de quem cuida da sua saúde por você, aonde você estiver. E zero custo de coparticipação, gente. E isso também é um ponto muito, um grande destaque para a Alice, tá? Para todo o assunto que você precisar. Além disso, ele não é um canal só para a saúde.
Ele é um canal também para boletos, cartas de permanência, inclusão, relatório de coparticipação e assim por diante. Dentro do aplicativo, quando o cliente clica no Alice Agora, ele tem uma triagem, né, que pergunta se ele está em uma emergência ou não, porque se ele estiver em uma emergência, o atendimento é diferente. Se ele não está em uma emergência, mas quer ser atendido, aí sim a chamada é transferida para o time de saúde, e também ele pode tratar sobre assuntos administrativos. Agora eu lembrei de um ponto que aconteceu comigo, eu acho que vale a pena lembrar, porque como eu falei, né, todo cuidado, durante muito tempo eu vendi Alice de algo que eu ouvi falar e aprendi, mas hoje eu falo de Alice porque é algo que eu consumo. Então, a minha família tem Alice, meus familiares têm Alice, porque é isso que eu quero levar para todos eles, e garanto que é isso que você quer também falar para os seus clientes, né? E aí, eu tive um contratempo, eu tive um acidente de carro aqui em São Paulo, uma avenida chamada Salim Faramanluf, e aí eu bati o carro, imediatamente eu liguei para o meu marido, que eu estava sozinha, comentei com ele o que tinha acontecido, e o meu segundo pensamento foi, Alice Agora. Escrevi, bati o carro, estou em tal endereço, meu celular tocou. Oi, Lorena, sou a Natália, enfermeira da Alice, aonde você está, com quem você está, me manda a sua localização, você precisa de uma ambulância, eu vou mandar a ambulância até você está com alguém, tem alguém perto? Gente, eu nunca tive isso em outro lugar. Lorena, já identifiquei aqui o hospital mais próximo da sua batida, da sua colisão, vou te indicar os endereços, você precisa ir para lá. E aí eu falei, olha, eu tô sozinha, meu marido tá vindo, ela falou, então eu aguardo em linha junto com você. E aí ela, Lorena, respira, calma, fala o que você está vendo. Afinal de contas, eu falei que tinha tido impacto, mas estava tudo bem comigo. Mas essa foi a minha autoavaliação. Meu marido chegou, eu falei, olha, ele já está aqui. Ela falou, você pode passar o telefone para ele? Passei o telefone para ele e ela reafirmou e validou tudo o que eu já havia falado para ela. Terminando ali todo o momento da colisão, me direcionei para o hospital, cheguei no hospital, falei que eu tinha Alice, falei meu CPF e já tinha um prontuário pré-preenchido. Me colocaram na cadeira de rodas e já me levaram para fazer os devidos raios-x ali, tomografia e tudo mais. Gente, eu nunca tive isso em outro lugar. Aqui, a Alice tem sistema integrado com todos os hospitais credenciados e laboratórios também. Então, isso facilita na negociação, ou facilita na utilização. Às vezes eu recebo áudios de cliente que fala, olha, eu tô aqui no hospital, mas eu ainda não fui atendido. E aí eu falo, olha, manda no Alice Agora, já. Ele manda, olha, eu tô aqui no pronto-socorro e tal, hospital. Nós entramos em contato com a unidade e ali percorremos todo o atendimento que ele precisa. Isso também nos laboratórios. Eu tenho amigas que já chegaram no laboratório e falam, Lô, eles estão aqui falando que para eu fazer esse exame, eu falei, olha, chama no Alice Agora. E rapidamente ela conseguiu respaldo, rapidamente nós falamos com a unidade do laboratório e ela conseguiu fazer o exame. Esse tratamento que nós temos com os hospitais e laboratórios não existe em outro lugar. Rede de médicos especialistas, também é um grande destaque para a operadora. Eu não sei se vocês sabem, mas 90% dos médicos credenciados com a Alice só atende a Alice, não atende outras operadoras. 90% deles, porque 10% atende planos elitizados, como Care Plus ou Mint. Então, isso a gente consegue oferecer para o nosso cliente uma alta performance de médico credenciado. Destaque aqui na Alice é que esses médicos, eles não são remunerados por volume de atendimento. Eles são remunerados por qualidade de atendimento. A média do custo de uma consulta aqui na Alice é R$ 1.000, mas não é só isso. A cada consulta que nós finalizamos como membro, nós recebemos a avaliação desse médico no próprio celular. Eu também tive essa experiência. Fiz uma consulta com um médico oftalmologista, foi uma consulta incrível, não é consulta de 12, 10 minutos, que não é o suficiente, gente, para conhecer a jornada de vida e saúde dos nossos clientes. O tempo na consulta desses médicos é de 40 minutos a 1 hora. É uma performance totalmente diferente. E aí eu tive ali a minha consulta, entrei no Uber, voltando para casa, eu recebi uma mensagem no aplicativo dizendo, Lorena, você pode parar um tempinho e avaliar a performance do médico que acabou de te atender? Isso não existe em outro lugar.
Falar que a rede é de qualidade, como vendedora ou consultora que sou, é ótimo, mas nada melhor do que ouvir o próprio cliente. Então, nós fazemos com muita frequência esse tipo de análise, esse tipo de avaliação. Nós perguntamos sobre os médicos que está atendendo os nossos clientes, nós perguntamos como está o atendimento no laboratório, isso também aconteceu comigo. Fui fazer um exame no sábado, esperando para ser atendida no Salomão Zopp, na unidade da Lapa, e aí eu já tinha, né, aberto ficha e tal, e aí esperando para ser atendida, mexendo no Instagram, a Alice mandou a mensagem. Lorena, como que está seu atendimento no Salomão Zopp, unidade tal, para fazer tal exame? Isso não tem em outro lugar. Essa aproximação que nós temos com os nossos clientes não tem. E aqui, de uma forma ousada, nós reafirmamos: a Alice não tem reembolso. Mas o que nós mostramos para o nosso cliente é que não precisa de reembolso. Afinal de contas, o plano que ele contratou e investe mensalmente, afinal de contas, plano de saúde é um investimento, faz com que a Alice entregue para ele uma performance de médico diferente. E além disso, quando o cliente ele vai fazer o agendamento, no próprio aplicativo aparece quantas consultas esse médico já fez, qual a avaliação desse médico, quantas pessoas indicam esse médico, qual o perfil desse médico, diploma, aparece a formação desse médico. Então, nós temos um livro aberto com os nossos clientes a mostrar para ele quem é o médico que irá atender antes mesmo de chegar na consulta. E agora, parceria com os nossos corretores. Então, só explanando mais um pouquinho, o nosso apoio ao corretor, um canal exclusivo para atendimento para os nossos consultores e corretores, para ter uma resolução de todos os apontamentos, seja de pré ou pós-venda, resolva dúvidas de produto, entre outros assuntos também. E aqui nós temos a taxa de 95% de casos resolvidos, né, de acionamentos dado como resolvido dentro do app. Falamos também do nosso site, onde nós centralizamos todos os nossos materiais de pré-venda para te ajudar na sua negociação e de pós-venda para ajudar o seu cliente a navegar no aplicativo. E aí também nós criamos um canal de assistentes. É um time de 6 assistentes aqui na Alice, que tudo que vocês entregam, tudo que nós recebemos, elas que cuidam da jornada de contratação até a implantação. Gente, nós pegamos cada caso e nós falamos com todos os clientes. Nós mandamos mensagens via WhatsApp. Olha, identificamos aqui que você ainda não baixou o seu aplicativo. Vimos aqui que você não preencheu a sua declaração de saúde. Vimos aqui. Enfim, nós criamos esse canal, essa estrutura para facilitar a sua negociação, para que nem você e nem o seu cliente fique perdido durante aí a negociação. Para empresas, né, em contratações de 6 a 29 vidas, nós criamos um grupo onde nós centralizamos tudo, todos os status ali, todas as etapas de cada membro, para facilitar também na negociação. Então, esse canal é incrível para facilitar no nosso dia a dia também. E agora, a gente vai falar das nossas regras e condições para que vocês possam vender a Alice. Primeiro, conheça nossos planos. A Alice comercializa de 1 a 29 vidas. Uma vida no contrato é sempre com coparticipação. Essa uma vida pode ser o dono, pode ser um funcionário, pode ser um prestador de serviço PJ. Essa uma vida precisa ter vínculo com o CNPJ, mas indiferente do cargo, tá bom? 2 vidas é com ou sem coparticipação, e a partir de 3 vidas é tabela livre adesão ou compulsória, e com ou sem coparticipação. Nós também vamos falar disso aqui mais para frente. Categorias de plano, nós só temos uma, que é quarto coletivo, então é equilíbrio enfermaria. Depois temos equilíbrio apartamento, conforto apartamento, super conforto. Eu não sei quem já teve acesso a essa categoria de plano, mas é algo que a gente tem vendido muito aqui na Alice. É uma categoria recém-chegada e se destacou muito por conta do custo, valor de coparticipação também, que é atrativo, e também pela sua rede de médicos, pela sua rede de hospitais e laboratórios. A Super Conforto usa a mesma rede do Conforto, porém, adiciona 4 itens.
Gente, Hospital Sírio-Libanês, Laboratório Sírio-Libanês, no super conforto. Além disso, tem Alta como laboratório e o Hospital Sabará. Essa é uma rede ímpar na Alice, então quem não teve acesso ainda ao Super Conforto, convido vocês a saber um pouquinho mais sobre essa categoria e custo para suas negociações. Daí chega a linha Exclusivo, que é uma rede também incrível de hospital e acrescenta o Hospital Einstein e Laboratório Einstein também, se contratado o Exclusivo mais LE. Aqui na Alice, nós temos a possibilidade de fazer upgrade de laboratórios. Eu não sei também se vocês já tiveram acesso a isso, mas aqui nós temos, por exemplo, exclusivo e exclusivo mais. O mais que aparece para vocês durante a negociação é que tem a mesma rede de hospital, mas adiciona Alta e Fleury como laboratório. No exclusivo mais LE, mantém a mesma rede de hospital, mas acrescenta também o laboratório Einstein. Combinado? E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre as cotações, a gente pode trocar também mais para frente. Isso, Lô, a Thaís está pedindo para você voltar rapidinho no Super Conforto. Aqui? Voltar rapidinho nos outros antes do Super Conforto. Ah, tá bom. Gente, aqui nós usamos uma rede bem pequenininha e colocamos o logo somente dos hospitais para vocês. Só para tirar o print. Peraí, Lô, só para tirar o Tá, print. tá bom. Combinado. Mas nós vamos, pessoal, nós Isso. vamos enviar essa apresentação para vocês. Isso mesmo, isso que eu ia falar agora. Vocês Tá também bom? terão Aí é só acesso a pedir esse para o material. supervisor comercial Isso que mesmo. eles mandam, tá bom? Boa, vamos continuar então. E aí, 2, regra comercial. Hoje na Alice nós temos 19 municípios para comercialização. Lembrando que não é sobre o CEP do CNPJ, é sobre o CEP de residência, é um ponto importante, porque durante a negociação, se você colocar o endereço de CNPJ, provavelmente não vai aparecer Alice. Você precisa colocar o endereço o endereço de residência. Por que eu falo isso? Se você, durante a negociação, né, durante a sua cotação, você colocar o endereço do Rio de Janeiro, não vai aparecer a lista, afinal de contas, nós não comercializamos lá. Mas, de repente, o CNPJ daquela região, mas os clientes não. Seus clientes moram aqui dentro desses 19 municípios, você pode negociar a Alice. Se o seu cliente mora em São Paulo, mora em Poá, mora em Guarulhos, mora em Barueri, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, você pode vender a Alice. Aqui a regra é que seja pelo menos 50% dentro desses municípios, 50% da massa contratante, tá? Então, vou usar esse exemplo. A empresa do Rio de Janeiro tem 10 funcionários, 10 trabalham lá na loja e 10 estão... tem 10 funcionários, 5 trabalham lá na loja e 5 trabalham aqui separado em São Paulo, Guarulhos, trabalham remoto. Pode contratar a Alice? Pode. É pelo menos 50% da massa contratante. Viviane? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Por favor, há alguma previsão de aumentar a abrangência dos municípios? Algum projeto dentro da Alice? Boa, ótima pergunta, Viviane. Nós estamos, sim, sempre melhorando, né, eu diria assim, o nosso produto, mas municípios, eles foram recém-chegados. Antes nós tínhamos 10, depois pulamos para 13, depois pulamos para 16, agora 19 municípios. Então, sim, a gente está crescendo, mas a gente está fazendo avaliação de rede, de município, de hospitais, aí precisa estruturar melhor a rede credenciada e tudo mais. Perfeito. Então, sim, a gente pensa nesse crescimento, mas a partir de longo prazo. Combinado? Tá bom, muito obrigada, Lorena. Imagina. Então, só relembrando, é sobre o CEP de residência e não CNPJ, combinado? E aqui nós explanamos um pouquinho mais a regra quanto às idades dos clientes. Lô, antes de você seguir, a Meire está perguntando se Itapevi fica fora. Itapevi, sim, a gente ainda não comercializa em Itapevi. Poxa vida.
Bom, a nossa comercialização é até 69 anos, com algumas exceções, tá, gente? Então, assim, se tiver durante a sua negociação, né, da sua empresa, se tiver uma pessoa superior a 69 anos, essa contratação precisa estar entre 6 a 9 vidas. Tem mais alguém para... Acho que... então, nós comercializamos até 69 com essas exceções. Lô, eu tenho 2 pessoas superiores a 69 anos. Posso vender a Alice? Pode, se num contrato tiver de 10 a 19 vidas. Bom, esse CPF superior a 69 anos, a gente não determina um limite de idade. Esse CPF tem direito à redução de carência, se houver. Só não há pagamento de comissão sobre esse CPF, tá? Por exemplo, eu tenho 6 vidas, uma pessoa de 72 e os demais ali dentro do limite de 69. Pode vender a Alice? Lô? Pode, você recebe comissionamento sobre 5 e é uma venda administrativa, tá bom? E não tem limite de idade para este. Um ponto importante também, a Alice não tem pleito, não tem exceção, não tem agravo, que são perguntas que eu recebo com muita frequência. Nós trabalhamos e utilizamos a tabela de negociação. Nós não temos uma negociação a par disso, tá? E outra questão, para ser uma venda administrativa, se o seu cliente vende Alice para Alice, ou pode acontecer vindos de Que Saúde para Alice, é uma venda administrativa se for realizada dentro de 180 dias do cancelamento. Depois de 180 dias, a remuneração acontece normalmente, combinado? E aí, se você tiver, por exemplo, um grupo de 5 pessoas, ou até mesmo 2, um casal, um está vindo da Alice, o outro não. Você recebe sobre o CPF que não está vindo da Alice, se a negociação for dentro deste prazo. Por que não liberam? Não terminei de ler. Porque não liberam as vendas para o corretor para empresas com 236 vidas? Boa pergunta também. Solange, nós ainda não temos uma estrutura no nosso canal corretor para receber esse volume, tá? Hoje, de 1 a 29, todos fazem preenchimento de declaração de saúde, fazem entrevista qualificada, então nós estamos reestruturando o nosso canal corretor para receber esse volume de negociação, tá? Eu falo estamos porque a longo prazo também, talvez o ano que vem, não sei se no primeiro ou no segundo semestre, a gente tem novidade quanto a isso, mas ainda é um projeto que vai partir para uma melhoria para o seu dia a dia, tá? Aí ela está perguntando se o cliente ligando direto fecha com vocês. A gente tem canal de vendas interno, nós estamos atuando com a negociação a partir deles, mas é uma negociação, um projeto piloto, até porque essas empresas que eu mostrei para vocês são clientes que têm uma empresa de porte grande, né? Tem outra empresa também que chegou, G4, Educação, são empresas que fecharam diretamente conosco. Então, eles estão fechando conosco porque nós estamos trabalhando em um projeto piloto. Para que isso funcione direitinho no nosso mecanismo, precisa vir para o canal corretor. Por enquanto, a gente não atua. Regras de comercialização, regra de cancelamento... Ô, Lô, pera só mais uma aqui. Para Uhum. esse idoso, você falou alguma coisa de idoso aí, tem redução de carência oriundo de congênere? Tem redução de carência. Esse superior a 69 anos tem redução de carência, não tem limite de idade para este, só é uma venda administrativa, tá? Então, vamos seguir. Regra de cancelamento e inadimplência. Tipo de cancelamento aqui na Alice. Bom, se o seu cliente ultrapassa 30 dias da data de pagamento, nós efetuamos o cancelamento do plano. É um ponto importante porque algumas operadoras trabalham com suspensão de atendimento e a Alice não. Nós seguimos com o cancelamento do plano, tá? Mas calma que não é sem uma notificação ou aviso. Nós notificamos a 5, a 10, a 15, a 20 dias do atraso de pagamento.
nós enviamos e-mail, mensagem de WhatsApp, ligação e também correspondência física na residência. Se não houver resposta, com 30 dias de atraso, nós efetuamos o cancelamento do plano. Ainda sobre o cancelamento. Gente, o aviso prévio não é uma obrigatoriedade aqui na Alice, diferente de outras companhias. Por que eu falo isso? O seu cliente ele tem um direito de sair de um cancelamento imediato ou um cancelamento programado que nós consideramos. Então, se o cancelamento, seu cliente precisa cumprir ainda, né, um tempo, está negociando uma outra coisa e quer ainda ter um tempo de 60 dias de cobertura, no pedido de cancelamento tem 3 questões. Primeiro, se ele está ciente da multa contratual, se o cancelamento é imediato ou programado e para quando, data que ele precisa que o cancelamento seja feito, tá? Então, esses são os modelos de cancelamento da Alice. Não é que seu cliente vai cancelar hoje, ele ainda vai ter os 60 dias. É uma opção, mas dada para o seu cliente no momento do pedido do cancelamento. Tempo mínimo de permanência aqui na Alice. Mínimo 12 meses, diferente de outras operadoras, né, diferente de outras operadoras, não. Diferente da nossa regra anterior, que era no mínimo 6 meses, aí isso já mudou, então é a partir de 12 meses agora. Se o seu cliente cancela antes desse cumprimento, a multa é 25% em cima do valor que falta a completar esse período de 12 meses, tá bom? Agora, nós colocamos nesse slide as características que nos destacam de outras companhias e podem ser funcionais aí na negociação de vocês. Primeiro, cada CPF é livre para a escolha da sua própria categoria. Não percam isso de vista, porque nós sabemos que em outras operadoras isso não é comum, né? Então, aqui na Alice, não é só sobre titulares, é sobre titular e dependentes também. Cada CPF é livre para escolher a sua própria categoria. Vou dar um exemplo. Um grupo familiar, o dono da empresa, a esposa como dependente e o filho. Num plano convencional, os 2 dependentes precisam seguir a categoria do titular. Aqui na Alice não é assim. Nós entendemos que cada pessoa tem a sua necessidade de rede credenciada, que não necessariamente é igual. O dono da empresa pode entrar num equilíbrio com coparticipação, de repente, usa pouco, o valor de coparticipação faz sentido para ele, a esposa no conforto, sem coparticipação, o filho no exclusivo, sem coparticipação, para ser atendido no savará, de repente. Então, cada CPF tem a sua necessidade e escolha de rede credenciada, tá bom? A gente já falou do Alice Agora, cobertura, abrangência, acomodação, coleta domiciliar para todas as categorias também, nós oferecemos como diferencial na Alice. Depois nós vamos mandar esse material para vocês, e se vocês quiserem também o material de coleta domiciliar, seu supervisor também pode compartilhar contigo. Time de saúde nós falamos, plano com e sem coparticipação, nós vamos falar dos valores mais à frente. Titulares aceitos na Alice, sócios, funcionários e prestador de serviço PJ. Dependentes aceitos, além dos dependentes diretos, né, que é cônjuge, filhos, companheiros e enteados, nós aceitamos dependentes indiretos. Pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão, sobrinho, neto, genro e nora, todos esses podem ser dependentes aqui na Alice. Tempo mínimo de permanência, 12 meses, como nós falamos há pouco. Regras de coparticipação e carência. A coparticipação talvez não muda muito aí das que vocês já consomem, né, no dia a dia. Aqui na Alice, o diferente é que nós custeamos por evento e nós não colocamos uma quantidade da utilização. Por exemplo, quantas consultas o seu cliente pode fazer, quantos exames seu cliente pode fazer, nós não predeterminamos a quantidade, porque o nosso custo ele é por evento. Então, a frase superior, ela diz assim, o valor da coparticipação é fixo para internação e consulta. Então, para consulta na linha equilíbrio, por exemplo, é R$ 45. Internação é 210. Como é por evento, se ele foi internado, é 210. Não soma nada se ele fizer exames e procedimentos recorrente à internação.
A consulta, R$ 45. E aí, para terminar a frase, diz assim, e de 30% do custo de outros procedimentos, né? Então, tudo que a gente classifica como teto é um limitador do custo para o seu cliente. Exemplo, vou usar o exame simples. Se ele fizer um exame simples, o custo disso é 30%. Só que se 30% do que ele realizou deu R$ 52 do exame simples, ele vai pagar 10, porque 10 é um limite para o seu cliente. Ele vai sempre pagar o menor preço, né? Então, um exemplo, um exame simples que ele fez, 30% deu R$ 1,80, ele vai pagar R$ 1,80. Mas se ultrapassa o teto, ele paga o teto. Vale ressaltar que não é sobre o pedido médico, é a cada item do pedido médico para ser realizado como exame. Combinado? O custo de coparticipação na Alice, ele soma ao boleto que ele paga mensalmente, não é um boleto à parte, e aí a Alice tem um controle de até 90 dias para cobrar o cliente. Então, ele consegue acompanhar no próprio aplicativo. Olha, se você paga R$ 1.000 no plano e foi para uma consulta ali na linha Equilíbrio, né, a sua mensalidade do mês seguinte está em R$ 1.045. Então, o seu cliente ele consegue acompanhar o custo de coparticipação dele. Regras de redução de carência. Hoje, na Alice, nós temos redução padrão, parcial e redução total das carências. Claro, exceto parto e CPT sempre, tá bom? Redução total vale para quando o cliente vem das operadoras congêneres, que são essas descritas no nosso material, há mais de um ano. Então, a partir de 12 meses, dentro dessas operadoras, seu cliente tem direito à redução total das carências, exceto parto e CPT. Ou está entre elas, mas não tem um ano, mínimo sempre 6 meses, ele entra na redução parcial das carências. Ou não é nenhuma operadora dessas, Lô, mas é uma operadora regulamentada na ANS, ele também entra com a redução parcial das carências, sempre mínimo 6 meses de permanência no plano anterior. Ou a redução padrão, vale para quando o cliente não tem plano ou tinha, mas já foi cancelado há mais de 60 dias. Ali se considera 60 da data de saída para a data de emissão da proposta, contabilizar a carência do seu cliente. Documentos necessários. Carta de permanência, né, que comprove o início e o fim. E uma informação bem pertinente é que algumas cartas de permanência têm a informação de inadimplente ou adimplente do seu cliente. Financeira. Se o seu cliente estiver inadimplente, nós não vamos avaliar a redução de carência. Ele precisa estar com a situação financeira regular, tá bom? Se não tiver carta de permanência, pode ser a carteirinha mais os 3 últimos boletos pagos, desde que na carteirinha tenha o início do plano. O importante para a operadora é sempre ver o início e o fim. E agora a gente expande um pouco sobre a regra de tabela compulsória. Sabem, mas a Alice ela tem tabela compulsória e tabela não. Mas a parte compulsória, ela é muito atrativa para os seus clientes. Primeiro, ela é né, com um custo mais acessível do que a tabela livre adesão, então ajuda muito durante a negociação. E o seu cliente ele já entra com a redução total das carências, exceto parto e CPT, mesmo quem não tem plano anterior. Gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas não percam isso de vista. A gente tem vendido muito tabela compulsória justamente por conta do atrativo dela. Não só 10% mais acessível, mas carência zero, mesmo para quem não tem plano anterior. É um grande diferencial da tabela. E aqui tem as regras para vender tabela compulsória. A primeira delas é que tenha pelo menos 3 vidas na contratação e depois precisa ser 100% de alguma coisa que nós falamos aqui. Ser 100% dos sócios ou funcionários, ou massa encampada, ou CBO, e também aceitamos cartas de não adesão para aquele sócio ou funcionário que não esteja contratando o plano. Vou usar 2 exemplos aqui. Primeiro, vou usar o MEI. O MEI, ele só tem um sócio, um único dono. Com mais 2 dependentes, já tem 3 vidas, já pode vender tabela compulsória. Aqui a gente não tem tabela diferente para quenais,
né, para empresa individual ou não individual. A gente tem tabelas diferentes para regras comerciais. Então, o MEI também pode contratar a tabela compulsória. Outro exemplo é uma empresa LTDA, 2 sócios, mas só um vai contratar com a sua família, mínimo 3 vidas. O outro sócio, não contratante, pode enviar para a gente a carteirinha do plano, CPF e e-mail. Ele precisa ter um plano, ele não basta apenas não querer entrar. Se ele apenas não querer entrar, tá tudo bem, mas o sócio contratante entra na tabela livre adesão. Aqui é a condição para fazer tabela compulsória. E aí ele manda esses dados para nós vamos formalizar uma carta de não adesão, não é ele que escreve, é a Alice que envia para ele. Nós enviamos por e-mail, ele assina via ClickSign. Assim, o sócio contratante com a sua família pode entrar na tabela compulsória, tá bom? Sobre o produto, nós encerramos por aqui toda a nossa regra, todo o nosso conceito. Se vocês tiverem alguma dúvida ou apontamento, agora a gente dá um tempinho para isso. Tem uma perguntinha aqui da Anísia. Tá bom. Entrando grávida no plano, o parto não tem carência? Pergunta. Os exames, consultas PS após a carência de cada um têm cobertura? Anísia, bom, indico que você direcione esse seu questionamento para o seu supervisor. Eu falo isso porque aqui na lista a gente tem uma lista de aceitação e nós, né, atuamos nós seguimos um pré-requisito para contratação, então indico que você direcione o seu questionamento para o seu supervisor comercial, tá? Tem uma outra pergunta, no futuro o outro sócio pode entrar? O parto não tem cobertura. A pergunta é sobre os demais exames e consultas. Se não forem referente ao parto, tem cobertura. Não é Boa. isso? Tem outra pergunta? Não vi, Alê. É que está na mesma. Ela disse assim, o parto não tem cobertura, beleza. A pergunta é sobre os demais exames e consultas. Bom, tudo que não for relacionado assim. Na verdade, assim, precisa passar pelo processo também de aceitação e vai ser analisado se essa grávida vai ter aceitação ou não. Então, aí é mais complicado do que a gente imagina, tá? Beleza. Isso mesmo, Lê. E aí, no futuro, o outro sócio pode entrar, que eu acho que foi relacionado a uma pergunta que você... Algo que você falou antes. Sobre a tabela compulsória, capaz. Se você vende a tabela compulsória e o seu cliente faz a carta de não adesão, ele não pode entrar depois, tá? A carta de não adesão não inibe a contratação dele no momento da adesão e na futura inclusão também. Então, não pode entrar depois aquele sócio ou funcionário que faça a carta de não adesão. Perfeito. Para entrar no portal do corretor, tem que ter cadastro? Eu tentei, mas não existe. Não precisa. No portal do corretor, esse portal de emissão de vendas é direcionado somente para a plataforma Unisaúde. O que vocês têm acesso é ao nosso site de materiais. Esse não tem login, tá bom? Esse é livre acesso. Vou colocar aqui no chat. Tem mais alguma, Lê? Não. Boa. Então, gente, vamos falar sobre aqui, corretores. Vamos falar sobre as etapas de contratação para nós finalizarmos. Depois que você negocia uma Alice e o seu cliente envia para você os documentos de contratação, você envia para a plataforma, para a Unisaúde, eles emitem o processo e avisa você, consultor, proposta emitida. Você entra em contato com o seu cliente, fala para ele baixar o aplicativo da Alice no celular dele e ele vai acessar com o CPF que já está no sistema. Então, nós já identificamos ele. Ele vai preencher a declaração de saúde, né? Perguntas pertinentes, as que vocês já conhecem de outras operadoras também. Então, ele vai responder sim e não. E no final, ele coloca o peso e a altura dele. Boa.
Feito isso, ele vai agendar a entrevista qualificada. Gente, todos fazem a entrevista qualificada na Alice, indiferente da idade e vínculo, tá? Quando ele agenda a entrevista, ele escolhe um dia e o horário. Quando ele faz o agendamento, o link da entrevista vai por e-mail e também fica disponível no aplicativo de saúde. Depois disso, nós fazemos, né, aguardamos a entrevista, fazemos uma análise de saúde e, caso aprovado, nós enviamos para ele o contrato por e-mail. Então, ele vai assinar via ClickSign, adota as assinaturas e finaliza por e-mail mesmo. Depois de assinado, nós enviamos o boleto. O boleto, ele vem com 1 dia de vencimento, mais um prazo de pagamento para 30 dias. Ele escolhe o melhor dia e horário para fazer o pagamento, pagou, ativou o plano. Se for Pix, ativa no mesmo dia. Se for código de barra, ativa depois da compensação bancária. Feito isso, ele tem acesso ao aplicativo e toda a funcionalidade. Pontos sobre o boleto. Se o seu cliente faz o pagamento hoje, por exemplo, dia 12, via código de barra, vai ativar na compensação bancária, que é sempre dia seguinte. Então, vai ativar dia 13. Ativa dia 13, vigência dia 13 e vencimento das próximas parcelas também dia 13, tá? Se ele paga por Pix hoje, ativa hoje e o vencimento das próximas parcelas também dia 12. Bom, Lorena, passou 30 dias, meu cliente não pagou, o que eu faço? Você pode notificar a Alice no canal corretor e pedir um novo boleto. Esse novo boleto vem com mais 30 dias para o seu cliente efetuar o pagamento. No final das contas, acaba sendo 60, mas o primeiro boleto não tem validade de 60, é 30 dias. Se não pago em 30, você pode pedir um boleto para mais 30 dias. Ponto importante, respeitando sempre o prazo de emissão da proposta. O prazo de emissão da proposta é 75 dias. Nós contamos 75 dias da data de emissão até a ativação do plano, tá bom? Por quê? Se você não programar vigência, aí sim o boleto vem nesse cenário. Mas, durante a emissão, se o seu cliente já tem certeza do aviso prévio dele, você já quer colocar uma vigência pré-datada, tá tudo bem. Você pode colocar para até 75 dias para frente. Então, estou emitindo hoje uma proposta e quero colocar para 1 de janeiro. Posso? Pode. Seu contrato do cliente vai estar com a vigência 1 de janeiro e o vencimento do boleto para 1 de janeiro. Se ele pagar 20 do 12, não vai ativar. Vai ativar na data que você programou, 1 de janeiro. Combinado? Então, a ativação na Alice é ou boleto de ativação ou vigência programada. Combinado? Acho que foi isso, Lê. Acho que se alguém ficou com dúvida, eu não tô conseguindo ver o chat, mas se tiver algum apontamento sobre esse assunto. Boa? Então, acho que ficou claro essa questão de ativação do plano. Gente, e do produto também, 0 questionamentos, apontamentos ou dores, como diz a minha chefe. Ah, lembrei de um apontamento aqui. Lorena, que CNPJ que vocês não aceitam? Nós não aceitamos entregas rápidas e empresas de segurança, no geral, tá? Seja ela armada ou não armada. Esses são os canais que nós não seguimos com contratação aqui na Alice. Sobre as entrevistas podem acontecer todo mundo junto ou todo mundo separado, tá? Não tem a obrigatoriedade de estar todo mundo junto, nem todo mundo separado. É a livre escolha do próprio cliente. Boa, Lê, acho que não tem mais dúvidas, né? Não vi mais nenhuma aqui no chat. Não subiu nenhuma perguntinha. Não, não tem mais nada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa agora. Boa. A gente espera mais uns 2 minutinhos. Oi, Lorena. Sim. Lorena, tem alguma coisa que possa fazer com que a empresa não seja aceita, ou alguém não seja aceito, ou o grupo não seja aceito? Eu não sei se eu entendi. Opa! Oi.
Tá desligando. Não sei se eu entendi seu apontamento, mas toda a empresa, ela passa por uma análise de aceitação. Eu costumo dizer que não está muito diferente das outras operadoras, o crivo de análise da Alice, mas ou, enfim, se tiver alguma dúvida sobre a sua negociação ou uma empresa em questão, traz para a gente, pode entrar em contato com o seu supervisor, a gente entra numa negociação e a gente pode explanar melhor esse assunto. Tá joia, muito obrigado. Imagina. Então, acho que é isso. Lô, brigadão, viu? Imagina. A Lorena vai compartilhar esse documento, essa apresentação para a gente, e aí quem está aqui fala com o seu supervisor comercial que ele replica para vocês, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Peraí. Desculpe incomodar novamente, mas faltou só tirar o print do equilíbrio apartamento e conforto. Do resto, tudo que precisa. Do resto, tem tudo que precisa. Se não for incômodo, pode colocar rapidinho? Voltar lá na telinha dos produtos. Posso, mas lembrando que vocês vão ter acesso exatamente a essa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, assim. Ai, peraí, gente, só um instante. Aqui? Acho que é essa. Eu vou aproveitar esse tempo e vou relembrar de algumas condições específicas da Alice, nossas promoções. Também vou mandar arte para vocês. A Alice está com uma promoção de custo para empresas que farão ativação esse mês, tá? Seu cliente tem 80% de desconto no primeiro boleto, gente, no boleto de ativação. Isso vale para empresas a partir de 6 vidas e não desconta da comissão do consultor, tá? É um benefício para os clientes que farão ativação do plano ainda esse mês. Ativou o plano, mínimo 6 vidas na contratação, tem direito a 80% de desconto. Uma outra promoção da Alice que vale até dezembro. Essa condição da tabela compulsória e carência zero, sempre exceto parto e CPT, nada mudou, tabela compulsória continua igual. O que está diferente é na tabela livre adesão. Se você negociar uma empresa livre adesão a partir de 6 vidas, ele também já entra com a carência zero, exceto parto e CPT. Combinado? Indiferente se tem plano anterior ou não. Também vou fazer o envio desses materiais para vocês. Essas informações, entre outras, também tem no site de materiais, mas a gente reforça sempre pelo WhatsApp. Combinado? Gente, obrigada pelo tempo, pela disposição de vocês em estarem aqui com a gente nesse período da manhã. Assim como o seu cliente tem sempre alguém do outro lado para atender, vocês também têm sempre alguém aqui do outro lado para orientar, para ajudar. Então, qualquer dúvida, qualquer apontamento, precisa de reunião com alguma empresa, seja virtual ou presencial, podem comunicar a gente, nós estamos aqui para ajudar sempre vocês, tá? Obrigada pela parceria e pelo tempo. Obrigada a todos. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer problema, pode falar com o supervisor comercial, que eles vão ajudando no processo aí de contratação. Tá bom? Um beijo a todos, um grande abraço. Até a próxima.